aí a gente tem, acho que 4 aulas, 3 ou 4 aulas ainda. Então, dá para colocar mais uma coisa a mais. Eu estava pensando em falar com vocês um pouco sobre tributos, tributação internacional, que é um tema bem interessante. E dar uma aula específica sobre isso, que não está no cronograma, mas eu entendo do assunto, é bem legal. Eu gosto de tributário. Mas vamos ver se vai dar tempo. Vou até abrir o calendário da Unifap aqui para a gente olhar de novo. Já passei o exercício de hoje, viu? Vou explicar para vocês na aula. Calendário 2021 Unifap. Mas eu não vou ser pego de surpresa, que nem semestre passado. É até dia 28, né, professor? Quero contar quantas aulas a gente tem ainda. Calendário. A gente tem o mês de setembro, hoje é dia 25. Esse mês não acaba! Já estou olhando pro vencimento que vai cair semana que vem. Dia 25. Aí nós temos a de hoje, nós temos a do dia 1º. Dia 8, vocês não vão cair no feriado nossa aula. Então a gente tem bastante aula ainda. Oi, Melissa. Aqui não está enforcado, né, segunda-feira, mas sei lá se vai ter aulas. Todo lugar vai ser enforcado esse dia aqui, dia 6. Dia 7 é feriado. Então, dia 1, hoje, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 aulas ainda, tem bastante aula. Então, dá para dar umas coisinhas a mais para vocês, sim. Vamos dar essa aula de hoje sobre contratos, que é uma aula relativamente simples, mas ao mesmo tempo complicada, porque não tem... A ausência é indicação de alguma coisa que eu vou explicar para vocês. E depois, na próxima aula, a gente vê nacionalidade, né, extradição, quem pode ser extraditado, quem não pode. Então, é um assunto bem interessante para RI. Diferença de brasileiros natos para naturalizados, se é que tem alguma, e alguma jurisprudência sobre esse assunto, sobre extradição. Dá mais uns minutinhos para a galera entrar. Oi, Sabrina. Vamos olhar como é que vocês estão aqui dos trabalhos. Eu já passei o de hoje, viu? A gente está com uma quantidade boa esse semestre de trabalho. Temos 6 trabalhos. Eu ainda vou passar mais. Provavelmente mais 1 ou 2. Pelo menos. Então, a gente está com bastante trabalho. Hoje eu passei esse aqui para vocês fazerem. Acabei de botar no ar. Semana passada, só 7 fizeram. Estão se espertando. Quando for dia 22, eu já não recebo mais nada. Deixa eu esperar aqui. Peraí que eu tô aqui querendo entrar, não. Acho fechar o WhatsApp. Então, a gente tem 7 na semana passada só que fizeram. Beatriz. Que é a questão do domicílio. Essa perguntinha aqui. Vamos responder junto aqui, enquanto o pessoal está entrando. Uma família que o pai é argentino, o outro é colombiano, moram no Brasil, possuem um filho brasileiro e o outro filho é argentino. Vem a falecer o pai colombiano, qual será o direito aplicado na sucessão? E se houver imóveis do falecido na Colômbia, qual a jurisdição competente para a disposição desses imóveis? Então, primeira coisa, o direito a ser aplicado na sucessão vai ser o direito do local do domicílio, ou seja, o direito brasileiro,
A não ser que o direito colombiano ou o direito argentino forem mais benéficos para o filho brasileiro. Se a aplicação do direito estrangeiro for mais benéfica para o filho brasileiro, você aplica o direito estrangeiro. E no caso dos bens da Colômbia, vai ser aplicado o direito colombiano, o que está lá. Isso. Estou lendo aqui o da Beatriz. É isso mesmo. Aí seria interessante contrastar a questão da residência habitual com a ideia de guarda, porque toda a sacada desses tratados na área é que eles ignoram a discussão sobre guarda. Quem tem direito até a guarda da criança, quem tem poder parental, eles de propósito deixam isso de lado, para não entrar nessa pendenga e atrapalhar o retorno da criança. Então é isso mesmo. Eu só acho que eu me equivoquei nessa segunda questão, nessa segunda pergunta da segunda questão aí. Tá, deixa eu olhar o teu aqui, Fabrício. Porque eu achei que o imóvel seria, não no geral, seria da criança, do filho, na verdade. Você está falando na segunda questão, né? Qual o É, a direito aplicado segunda, na sucessão? Se os pais moravam no Brasil, o direito à sucessão é previsto na legislação brasileira. Quer dizer, não é que é o previsto na legislação brasileira, é a legislação brasileira o direito aplicado. Você não aplica o direito estrangeiro, você aplica o direito nacional porque eles moravam aqui. Se houver imóveis do falecido na Colômbia, o país adota para direitos acessórios o último domicílio do decurso, independente de sua nacionalidade. Caso exista imóveis fora do território brasileiro, não é o seguinte, né? A gente não vai analisar a legislação estrangeira aqui. Tu citou a Constituição aqui, deixa eu ver. Vai ser aplicada a legislação colombiana e a competência jurisdicional vai ser na Colômbia em relação àquele imóvel, porque a gente... como o imóvel em território internacional está em outro país, a gente não pode dispor sobre um imóvel, sobre território de outro país. A ideia é essa, e vice-versa também. Se o bem fosse aqui no Brasil, artigo 5º, inciso 30 e alguma coisa, né? Deixa eu abrir aqui de novo. 31. Inciso 31. A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge dos filhos brasileiros, sempre que não seja mais favorável à lei pessoal do decurso. Isso aqui está também na LINDB, a gente viu. De bens de estrangeiros situados no país. Ou seja, os bens que estão aqui no Brasil, não são bens no estrangeiro, são bens de estrangeiro que estão no Brasil. Entendeu? Então, se os bens estiverem no Brasil, a competência para julgar e a legislação aplicada vai ser a legislação brasileira. Agora, se os bens estão em outro país, por Constituição Jurisprudencial, está discutindo isso no livro da Nádia. A gente não costuma aplicar a lei brasileira para bens situados em outro país, porque o STF tem esse cuidado, porque não adianta a gente falar que dá uma decisão judicial dizendo que o bem que está no território da Alemanha é de A ou de B, porque lá na Alemanha eles vão decidir diferente, e o bem está em outro território, então o Brasil não tem capacidade de alcançar aquele bem. É uma questão de soberania nacional. E vice-versa para o Brasil também. A gente não aceita que se aplique lei estrangeira sobre imóveis situados no Brasil. Está lá no CPC, no artigo 20 e poucos que a gente viu. Tranquilo, então. Eu me equivoquei, então, nessa parte. Mas você achou bem esse artigo 5º, viu? Esse artigo 5º, ele realmente tem a ver com o assunto. Só que ele está discutindo os bens de pessoa estrangeira que estão aqui no Brasil. Mesmo que seja uma pessoa jurídica, imagina uma empresa estrangeira que tem uma fazenda aqui no Brasil. Imagina uma multinacional que tem coisa aqui no Brasil. Você não pode aplicar a lei estrangeira para os bens deles aqui, tem que ser a lei brasileira. É só isso que está falando aqui. E aí, no caso dos imóveis da Colômbia, vai se aplicar a lei colombiana. Justamente porque o Brasil, assim como o Brasil não gosta que se aplique a lei estrangeira sobre o seu território nacional, sobre bens que estão no seu território nacional, bens imóveis, né, que correspondem à terra no Brasil mesmo. A gente também, por contrapartida, a gente permite que se aplique a lei estrangeira sobre imóveis situados em outro país. Perfeito, professor. Obrigado. Vamos
Aí, olha, quem não fez, quem está devendo esse aqui. Geraldo, Gabriele, Matheus. Matheus está cheio de trabalho atrasado comigo, Matheus. Então, fiquem espertos. Depois do dia 22 já era. Eu queria... Professor? Ah. Só relacionado aqui ao Mercosul, né? Mencionou Colômbia aí. Somente com a identidade, com a RG, pode-se adquirir um imóvel na Colômbia? Eu não conheço a legislação colombiana, Irã. Não sei te dizer, não. Eu teria que ver como é que funciona. Estou mencionando assim, relacionado ao Mercosul, né? A gente tem esse livre acesso somente com a identidade, né? Pois mas teria que... identidade, poderia ter um imóvel. A identidade que eu sei é para você atravessar a fronteira. Para adquirir um imóvel, eu imagino que você não precise nem de ter nacionalidade no país. Se você é um americano, se muda para o Brasil, você compra uma casa aqui no Brasil sem problema nenhum. Eu imagino que é a mesma coisa na Colômbia. Se você é um brasileiro que resolve comprar uma casa de praia na Colômbia, você compra sem problema nenhum. Né? Você dá os seus documentos, você dá o passaporte, documento lá de passaporte, pronto, compra o... Você tem que ter algum tipo de identificação. O RG do Brasil não vai servir lá, possivelmente. Talvez por causa do Mercosul, né? Você tem razão. Mas, assim, não é uma questão assim, que envolva nacionalidade você comprar um bem. Se eu quero comprar um bem imóvel em Taiwan, no Irã, eu posso comprar. Desde que tenha um contrato de compra e venda ali, que respeite a legislação local. Não é uma questão que envolva nacionalidade necessariamente. A questão da nacionalidade e da residência e tudo isso aí aparece na hora de verificar a sucessão. Porque a pessoa morreu, aí tem que saber qual é a legislação que vai ser aplicada para decidir quem vai ficar com o quê daquela pessoa que faleceu. E tem os países dispõem isso de maneira diferente. Países mais religiosos têm umas disposições mais de deixar os bens para a família, países que são mais protestantes permitem você dispor os bens do jeito que você quiser. Então tem muita variação aí, por isso que é importante entender essa parte da sucessão. Mas para você comprar um bem, para comprar um imóvel, só se tiver algum impedimento na lei local. Por exemplo, no Brasil, existem alguns impedimentos para imóveis rurais grandes, imóveis de grande porte. A pessoa comprar propriedade se for estrangeira, se ela não for brasileira. A gente até comentou isso na aula passada um pouco. Quando a gente foi discutir a questão da autorbuxória, não na aula passada, na aula retrasada. E se o cônjuge vai comprar um imóvel de grande porte e o marido é americano, a mulher é brasileira, o marido é americano, a mulher vai comprar o imóvel se é necessário uma autorização especial do governo federal. Não é nem que é proibido, você precisa passar por um procedimento especial no INCRA para te autorizarem a comprar esse imóvel. Tem que ter um certo cuidado aí. Tem uma legislação específica sobre o assunto, mas não é proibido. Não sei se eu te respondi, Ira. Beleza, professor. Tá. Vamos começar, então. Eu botei o texto para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu mandei o livro inteiro para vocês. O rapaz que eu pedi para escanear, ele achou o livro todo na internet e mandou para vocês. Só que é uma edição anterior a que eu tenho, e pior, não tem as páginas marcadas. Então, eu vou ter alguma dificuldade de achar os meus grifos aqui para a gente discutir os pontos importantes. O mais interessante desse tema, sobre contratos internacionais, é o fato de que você tem uma lacuna legislativa e uma lacuna na jurisprudência enorme, onde dá para passar um trem por ela, justamente porque não tem interesse em regulação. Se a gente olhar o artigo 9º da LINDB, que ele discute aqui, inclusive, nessa página, o livro é super crítico, tá, a legislação brasileira. Por quê? Porque é um livro escrito por uma pessoa que trabalha na área de direito internacional e ela prefere, né, a autora e os caras que trabalham na área preferem que você possa decidir qual vai ser o direito aplicado ao seu contrato de forma livre, como é nos tratados internacionais em vários países. E a legislação brasileira não autoriza isso. Então, tem um problema aí. Qual o ponto dessa aula? Né? Qual o ponto desse capítulo? Qual vai ser o direito aplicado a contratos internacionais? Se eu assino um contrato com uma empresa de outro país, ou um contrato que vai ser executado em outro país, um contrato entre dois brasileiros, mas que vai ser executado na Argentina, por exemplo, você cria uma situação que qual é a lei que vai reger esses contratos? Vai ser a lei brasileira? Vai ser a lei argentina? Né? Que tipo de exigência vai ser feita?
A LINDB traz uma disposição muito expressa sobre o assunto. Vamos ler o que está na LINDB, que é o que entra em conflito com o direito internacional nessa área. Olha o que diz a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Para qualificar e reger as obrigações, quando se fala em direito das obrigações, a gente está falando em contratos, tá? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, é onde o contrato foi assinado, basicamente. Né? Ou alguma disposição sobre onde o contrato vai ser executado também pode caber aí. Mas, assim, tem uma disposição que é expressa, que você não pode escolher. Eu não posso escolher, eu não posso assinar um contrato internacional aqui no Brasil e determinar que vai ser aplicada a lei taiwanesa para dirimir conflito sobre aquele contrato. Eu não posso fazer isso. Tem vários países que isso é possível, no Brasil não é. Olha o parágrafo 1º. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será essa observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos ao ato. Então, como eu falei para vocês, você pode ter um contrato que é assinado em outro país para ser executado no Brasil. Aí ele fala que tem que ser aplicada a lei brasileira, admitindo-se algumas peculiaridades da lei estrangeira. Ele não fala que peculiaridades seriam essa, mas tem a ver com os requisitos de quando foi praticado o ato na lei estrangeira. Não sei como é que eu explico isso melhor. Então, o contrato é assinado fora do Brasil. O ato vai ser praticado no Brasil, a execução desse contrato. Digamos, é um contrato de franquia. O McDonald's está franqueando alguém aqui no Brasil. Não é o caso, tá? Porque o McDonald's tem CNPJ no Brasil. Ele é uma empresa aqui no Brasil. Ele não é uma empresa estrangeira. Né? Mas imagine que fosse uma dessas franquias estrangeiras que não tem representação nacional. Não tem empresa constituída dentro do Brasil. Ela vai fazer um contrato de franquia onde vai franquear para alguém aqui no Brasil. Então, o contrato vai ser executado no Brasil. Portanto, a lei aplicada vai ser a lei brasileira. De modo geral, o ponto do artigo 9º é o seguinte. Você aplica a lei do local onde a obrigação foi constituída. Você não tem como escolher isso. E o texto todo é muito crítico a isso, porque não é como caminha o direito internacional privado em vários países. Mas aqui tem um problema de soberania, né? Se você permite que as partes determinem qual vai ser a lei aplicada ao contrato que elas assinaram, já te passo, Fabrício, você está abdicando de soberania. Imagina se a pessoa puder... Não, a gente não vai usar a lei brasileira, a gente vai aplicar agora a lei panamenha para os nossos contratos aqui. É um buraco enorme que você cria na legislação. Fala, Fabrício. Pois era isso que eu ia lhe perguntar, porque às vezes nos contratos é permitido a questão da arbitragem, né? A gente vai falar disso, está mais na frente no livro. Tem uma parte sobre arbitragem. Aí eu queria... o senhor falou agora, se no contrato poderia haver uma cláusula que definisse o país de aplicação da lei, entendeu? Uhum. Então, o direito brasileiro não aceita isso. A arbitragem, o direito aceita. Você pode jogar a coisa para uma Câmara Arbitral Internacional. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tem no livro aqui. Mas você não pode... Essa Câmara Arbitral vai ter que aplicar o direito brasileiro. Se o contrato foi constituído aqui, se a obrigação vai ser realizada aqui, você pode até deixar que uma Câmara de Arbitragem Internacional julgue questões relativas àquele contrato. Só que aquela Câmara vai ter que aplicar a lei brasileira, ela não pode aplicar outra. Senão, quando você for executar a decisão do Tribunal Arbitral, ela vai ser questionada no Judiciário Brasileiro e vão dizer não vai ser aplicada essa decisão, porque essa decisão não seguiu a lei brasileira, ela seguiu uma lei de outro país. Aí a gente não aceita isso no Brasil. É uma situação meio assim, que seria o que aconteceria. Né? Mas, assim, é um tema muito espinhoso, porque... Com certeza, muitas dessas soluções são dadas no mundo privado e não chegam a bater nos tribunais brasileiros, porque são empresas de grande porte, são empresas, né, tem muito dinheiro, e eles solucionam o problema numa corte internacional, numa corte de outro país, e, enfim, não chega a bater aqui. O livro da Nádia, por exemplo, ela diz que tem poucas decisões onde se discutiu o artigo 9º. Com mais densidade. Mas vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu acho a página onde eu... essa página que eu tinha separado aqui, ela já começa a falar das interpretações. Ó.
Ela dá a opinião de vários juristas brasileiros conhecidos, o João Grandina, Maria Helena, esses aqui todos eu li na minha época de faculdade. Então, vamos só para vocês entenderem o drama. Né? Oscar Tenório entendeu que a exclusão da teoria da autonomia da vontade na Lei de Introdução ao Código Civil, hoje Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, deveu-se às severas críticas que a teoria havia recebido anteriormente. O que é a teoria da autonomia da vontade? A teoria da autonomia da vontade, que ele trabalha na maior parte do texto aí, é aquela teoria de que as partes contratantes podem escolher qual vai ser o direito aplicado para a solução de um conflito sobre aquele contrato, né? Que é uma coisa que a nossa lei não admite. Né? É por isso que ele está falando em exclusão da teoria da autonomia da vontade. Não obstante, conquanto não se tenha expressamente permitido a autonomia da vontade, a LINDB também não a proibiu expressamente. Dessa forma, a autonomia da vontade para a escolha da lei aplicável ao contrato passa a ser permitida de maneira indireta. Tem vários autores da área que tentam fazer uma argumentação de que você pode aplicar a lei de outro país se expressamente dito no contrato. Só que esse tema não caiu no judiciário ainda de uma forma mais dura para ser decidida, tá? Não tem uma decisão, pelo menos no livro da Nádia e nos outros que eu li para preparar a aula, não tem nenhuma decisão assim que diga não pode ou que pode. Né? Até porque as empresas evitam levar isso para os tribunais, porque se tiver uma decisão do Supremo dizendo no sentido do artigo 9º, o que eles fazem não vai mais poder ser permitido, entendeu? Então, vamos seguir aqui as interpretações. Então, tem esse autor que diz que poderia porque não é expressamente proibido. Mas é expressamente proibido, né? Se você ler o artigo 9º aqui, está dizendo, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se à lei do país em que as constituírem. Então, se aplica a lei do país onde o contrato foi assinado, ou a lei do país onde o contrato vai ser executado, onde a obrigação foi contraída. Se a obrigação foi contraída na Argentina, vai se aplicar a lei argentina. Se a obrigação foi contraída no Brasil, vai se aplicar a lei brasileira. A parte não pode escolher a lei de qual país vai ser aplicada. Vamos seguir aqui. Serra Lopes ressaltou na introdução de 1916, 1916 é o Código Civil de 1916, tá? O antigo Código Civil. A gente tem um novo Código Civil hoje em dia que é de 2002. Embora permitida a autonomia da vontade, não podia ser exercida senão no terreno supletivo. Já com relação à LINDB, a omissão sobre o tema permitiria... Deixa eu aumentar aqui, não sei se vocês estão podendo ver. Já com relação à LINDB, a omissão sobre o tema permitiria somente de forma indireta. Então, percebe que eles estão todos com essa coisa de indireta, de maneira suplementar. Né? Nenhum deles... Eles tentam forçar, mas todos eles percebem que a lei brasileira não admite a teoria da autonomia das vontades. Maria Helena, ao tratar do artigo 9º, entende não ter sido contemplada a autonomia da vontade como elemento de conexão, pois trata-se de norma cogente que não pode ser alterada pelas partes. Né? O que está na lei, a regra do direito privado você pode tudo que a lei não proíbe. Como o artigo 9º expressamente fala que se aplica-se a lei do local onde a obrigação foi contraída, você não poderia dispor de maneira diferente no seu contrato. Para Grandino Rodas, o caput do artigo 9º é taxativo e não se pode afirmar a existência da autonomia da vontade para indicação da lei aplicável no direito privado brasileiro. Para o autor, restaria apenas o exercício da liberdade. E aí, se você não aplicar a legislação de proteção ao consumidor, porque o contrato foi assinado, imagina que você compra um negócio na internet. O professor está travando seu áudio, sua conexão, ó.